Para fazermos a base da cafeteira, teremos que pegar um polígono e digitar 10 para mostrar a quantidade de lados desse polígono. Então, construiremos um decágono do plano com um raio de 4,5 centímetros e a uma altura de 7 centímetros nós faremos um outro com um raio de 3,5 centímetros. E aí usaremos pontos para ligá-los e poder fazer uma base. Para fazermos os detalhes redondos da base, teremos de usar um cone com um triângulo de altura qualquer e base maior que a base do modelo. Dessa forma, selecionamos a circunferência da base do cone e com a ferramenta Siga-me, clicamos na face do triângulo. Você vai criar o grupo, vai rotacionar o seu cone no sentido do eixo vermelho a 180 graus para ficar para baixo, mas ressaltando, você tem que criar o grupo nas duas partes. Você novamente vai criar uma cópia e vai rotacionar a 180 graus, para que possamos fazer a parte arredondada das pontas da cafeteira. Você vai desfazer o grupo em cada um e depois você vai interseccionar as faces com o modelo. Apertando o botão direito vai aparecer essas opções e você vai curando o objeto. Curando é você tirar os excessos, tudo que você não vai precisar. Sempre com cuidado, porque talvez você pode selecionar mais de um atributo, mais de uma área e pode apagar coisas necessárias. Então fique sempre atento e use o Ctrl Z se você fizer isso. E aí você vai criar um grupo. Depois de criar o grupo, você vai apertar o botão do mouse e vai na função, na ferramenta mover, e vai apertar o Ctrl. Daí você vai criar uma cópia. Reduzimos a sua escala em 0,95, segurando o botão Ctrl para que a diminuísse a partir do centro. Depois disso, você vai mover esta cópia de forma para que você alinhe a altura dela, para que esse objeto tenha uma espessura. Então, tendo as duas bases na mesma altura, você vai desfazer os grupos e vai ligá-las com o lápis. Aí a partir disso você vai ter um sólido com uma espessura. Agora vamos fazer o parafuso. Para isso necessitamos centralizar o máximo possível um hexágono de raio 0,5 cm. Com a inferência do SketchUp, pegamos o ponto central do hexágono para fazermos um círculo de raio 0,25 cm. Com o push-pull, arrasta-se 0,30 cm o círculo e 0,20 cm o hexágono. Novamente, no círculo fazemos um outro círculo com 0,1 cm de raio. Push-pull nesse círculo para dentro até a base. Tampa. A partir de seu centro, fazemos um círculo de 0,25 cm e utilizamos o push-pull para dentro em uma distância de 0,10 cm. Depois, deleta o círculo menor e cura o objeto. Para fazermos o funil, nós fizemos uma circunferência de raio de 3,04 cm. Usamos a equidistância, push-pull para cima na altura de 3 cm. Novamente a equidistância, push-pull para baixo. Curamos o objeto. Em seu centro, fizemos uma circunferência de raio de 0,75 cm e usamos push-pull para baixo na distância de 4 cm. No centro do cilindro, fizemos uma circunferência de raio de 0,4 cm e apagamos para que fosse a saída do funil. Selecionamos a área do cilindro e reduzimos a sua escala em 0,95, segurando o botão Ctrl para que a diminuísse a partir do centro. Selecionamos a borda inferior e movemos 0,95 para cima. Fizemos uma circunferência igual à primeira para tampar. No centro, um círculo de raio de 0,05 cm. Movemos uma cópia apertando o Ctrl a uma distância de 0,3 cm e multiplicamos por 9, como está indicado. Selecionamos essas cópias apertando o Ctrl e rotacionamos com o eixo azul 60 graus no sentido horário e multiplicamos por 6.
Novamente 30 graus no sentido horário, dessa vez multiplicamos 12 vezes. E 15 graus, multiplicando 24 vezes. Depois reduzimos a escala do funil em 0,95 com um contro, para que coubesse na base. Para fazermos a peneira, pegamos o funil, desassociamos o grupo e copiamos a sua peneirazinha, apertando o CTRL e o mover. Fizemos uma circunferência de raio de 3,2 cm e dentro dela fizemos outra de 2,7 cm. Apagamos a circunferência interior. Movemos a peneira para esse espaço vago no círculo maior. Push-pull na peneirazinha para cima em 0,05 cm. Push-pull para cima de 0,5 cm na borda. Equidistância embaixo. Push-pull para cima de 0,45 cm. Curamos nosso objeto. Para fazermos a borracha, fizemos uma circunferência de raio de 3,5 cm, circunferência interna de raio de 2,75 cm. Excluímos a circunferência interna e fizemos o push-pull para cima de 0,25 cm. Para fazermos o copo, fizemos uma circunferência de raio de 3,21 cm, um decágono de raio de 3,5 cm, em uma altura de 7 cm. Para isso usamos um ponto guia com a fita métrica. Fizemos um decágono de raio de 5 cm. Ligamos os vértices formando o copo. Fizemos um cone de base de raio de 4 cm para os detalhes arredondados. Rotacionamos com o eixo vermelho 180 graus no sentido do eixo azul e criamos o grupo. No copo também criamos o grupo. Posicionamos o cone um pouco acima da base, desassociamos os grupos e interseccionamos as faces com o modelo. Curamos o objeto. Para fazer o bico ou a ponta do copo, usamos o transferidor duas vezes na direção dos pontos médios dos dois lados consecutivos do copo. Fizemos retas destes pontos à aresta central. Movemos o vértice de encontro desses lados uma distância de 1,5 cm para frente. Para fazermos a parte interna do copo, fizemos uma circunferência de raio de 3 cm em seu centro, uma de raio de 0,6 cm. Push-pull em uma altura de 5,50 cm. Movemos a borda inferior 1 cm acima. Reduzimos a escala do topo em 0,67. Fizemos uma barra na horizontal com o grupo, sempre, e a interseccionamos em certa altura com o cilindro. Curamos o objeto, deixando as saídas necessárias, criando o grupo. Para encaixar a parte interna no copo, fizemos push-pull de 1,50 cm para baixo na circunferência do copo. Movemos a parte interna para dentro do copo, desassociamos, interseccionamos e apagamos a tampa de baixo do copo. Para fazermos a tampa, fizemos um decágono de raio de 4,5 cm. Dentro dele, um outro decágono de 0,5 cm de raio. Push-pull para o maior de 0,10 cm para cima. Ligamos os vértices.
Selecionamos o decágono interno e movemos 1 cm para cima. Fizemos push-pull para cima na altura de 1,5 cm. Aumentamos em 1,50 a escala da base superior com o contra pressionado na diagonal. Push-pull para cima em 0,30 cm. Reduzimos sua escala em 0,05. Fizemos um triângulo. Seguimos com duas retas de 0,5 cm. Push-pull para cima de 0,5, um ponto guia de 0,5 também. A partir dele, uma circunferência que ligamos ao pentágono formado. Criamos grupo, colocamos na direção da aresta da tampa e interseccionamos com a tampa. Desassociamos os grupos e fizemos a interseção de faces com o modelo e curamos nosso objeto. Para fazermos o biquinho da tampa, tivemos que usar o copo. Fizemos uma reta na ponta do copo push-pull para cima em 0,10 cm, um arco de 0,2 cm de raio e push-pull para baixo, apagando a face. Para fazermos o cabo, importamos a imagem de uma cafeteira italiana. Rotacionamos no eixo vermelho 90 graus no sentido do eixo azul. Colocamos a vista frontal. Usamos a visão de raio-x. Contornamos o cabo, criando uma área. E usamos push-pull de 1 cm para frente. Para encaixar o cabo, a tampa e o copo, pegamos o cabo, que está em grupo, o movemos para que ficasse alinhado com a extremidade da parte móvel e com a cafeteira. Desassociamos. Movemos para baixo. Interseccionamos com a parte móvel, deixando a marca para encaixe. Movemos a tampa para cima, apagamos a área marcada, voltamos a tampa para o lugar e curamos o objeto.